Após 40 anos vagando pelo deserto, o povo de Israel está diante do seu maior desafio. O grande líder Moisés morreu. E agora Josué, seu sucessor, carrega o peso de uma promessa divina. À frente deles, ergue-se imponente a cidade de Jericó, a sentinela de Canaã, uma fortaleza considerada inexpugnável. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da humanidade. Uma narrativa onde a estratégia militar tradicional cede lugar à fé inabalável. Como muralhas de quase 5 metros de espessura vieram abaixo sem o uso de um único ariete ou catapulta. Seria um milagre? Um evento geológico? Ou uma estratégia psicológica brilhante? A resposta vai muito além do que podemos imaginar. Jericó não era uma cidade qualquer. Localizada estrategicamente perto do Mar Morto, ela era um oásis exuberante. Um ponto de controle vital para quem quisesse entrar na Terra Prometida. Conquistá-la significava abrir as portas de Canaã antes de qualquer movimento militar. Josué enviou 2 espias para reconhecer o território. A missão deles quase termina em desastre, mas eles encontram ajuda onde menos esperavam. Em Roobe, uma mulher que vivia nos próprios muros da cidade. Em uma sociedade que a marginalizava, Roobe demonstrou uma fé surpreendente no Deus de Israel. Ela escondeu os espias, arriscando a própria vida em troca da promessa de segurança para sua família. Essa mulher, vista como uma pária, se tornou uma Pakachev na história, entrando para a linhagem ancestral do rei Davi e Eban Charumente. De Jesus, com as informações dos espias em mãos, o próximo passo era mover um povo inteiro. Mas havia um obstáculo natural: o Rio Jordão, que naquela época do ano estava em sua fase de cheia, com águas turbulentas e perigosas. Aqui, Deus realiza um milagre que ecoa o passado. Assim como as águas do Mar Vermelho se abriram para Moisés, o Jordão parou de correr, assim que os pés dos sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tocaram a água. O povo atravessou em terra seca. Este evento não foi apenas uma solução logística, foi uma demonstração de poder. Foi um aviso psicológico aos cananeus do outro lado. O Deus de Israel domina a própria natureza. Para que jamais se esquecessem, Josué ordenou que 12 pedras fossem retiradas do leito seco do rio e empilhadas como um memorial. Um lembrete perpétuo da fidelidade de Deus. Já acampado perto de Jericó, pronto para a batalha, Josué tem um encontro que redefine toda a sua perspectiva. Ele vê um homem imponente, com uma espada na mão. Josué, como um bom general, o confronta. Você é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? A resposta é surpreendente e poderosa. Nenhum dos dois. Eu venho como o comandante do exército do Senhor. Naquele momento, Josué entende a verdade fundamental. A batalha que estava por vir não era dele. Ele não era o protagonista, mas um servo. Prostrado, ele adora e se submete. A vitória não dependeria de sua genialidade militar, mas de sua obediência a um plano divino. A liderança não era sobre estar no controle, mas sobre seguir o verdadeiro comandante. E o plano de batalha que Josué recebe é, para qualquer padrão militar, absurdo. Durante 6 dias, o exército de Israel deveria marchar ao redor de Jericó uma vez por dia, em completo e absoluto silêncio. Apenas 7 sacerdotes soprando trombetas feitas de chifre de carneiro, os chofares, acompanhariam a Arca da Aliança. Imagine a cena do ponto de vista dos habitantes de Jericó. Dia após dia, eles viam milhares de soldados marchando em silêncio mortal. Um ritual estranho e intimidador. O medo, a confusão, a tensão psicológica deviam ser insuportáveis. Que tipo de exército era aquele? Que estratégia era essa? O silêncio exigia uma disciplina e uma obediência coletiva imensa do povo de Israel. Eles precisavam confiar no plano, por mais ilógico que parecesse. Era um teste de fé em escala nacional. Então, chega o 7º dia, a rotina muda. Desta vez, eles não marcham apenas uma vez,
mas 7 vezes ao redor da cidade. A tensão atinge o seu ápice. Após a 7ª volta, os sacerdotes sopram as trombetas, com um som longo e contínuo. E então, ao sinal de Josué, um grito uníssono ecoa de centenas de milhares de gargantas. E naquele instante, o impossível acontece. As muralhas maciças de Jericó não são derrubadas. Elas simplesmente ruem sobre si mesmas. Curiosamente, escavações arqueológicas na região, lideradas por John Garstan e mais tarde por Kathleen Kenyon, revelaram camadas de destruição consistentes com a narrativa. As muralhas de tijolos de barro parecem ter caído para fora, criando uma espécie de rampa natural para os invasores subirem e tomarem a cidade. E em meio à destruição total, uma única seção do muro permaneceu de pé, exatamente onde a casa de Rob estava, com o fio vermelho que ela havia pendurado em sua janela como sinal. A história da queda de Jericó nos deixa lições profundas que transcendem o tempo. A primeira é sobre paciência. Às vezes, a vitória não vem da ação imediata e frenética, mas de dar voltas em silêncio, esperando o momento certo de Deus. A segunda é sobre obediência. Josué e o povo seguiram instruções que racionalmente não faziam o menor sentido. Eles confiaram que havia um propósito maior, mesmo sem entender a lógica por trás do plano. E, finalmente, temos a lição da graça. No meio do julgamento de uma cidade inteira, Rob e sua família foram salvas. Sua fé, expressa em um ato de coragem, foi suficiente para garantir sua redenção. Isso nos mostra que a porta da graça está aberta até mesmo nos lugares e para as pessoas que menos esperamos. A queda de Jericó não foi apenas uma vitória militar espetacular. Foi a confirmação da identidade de um povo que acabara de sair de 400 anos de escravidão. Foi a prova de que as promessas de Deus se cumprem, ainda que de maneiras inesperadas. E nos deixa com uma pergunta poderosa. Quais são as muralhas na sua vida hoje que parecem impossíveis de derrubar? Talvez sejam desafios na sua carreira, na sua família ou batalhas internas. A história de Jericó nos ensina que às vezes a estratégia não é forçar a porta, mas caminhar com persistência, obedecer com fé e confiar que, no tempo certo, o silêncio dará lugar ao grito da vitória. Se esta mensagem te inspirou, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Muito obrigado por assistir e até a próxima.